minha gente. Já Tô tá ao chegando vivo aqui no no Face. Facebook. Abriu? Tô abrindo. Tá pela página Bruno Diniz. Psicologia para todos. Psicologia para todos, isso. Foi? Tô abrindo. Cá estou, já tô descendo. Tá, vou lá pro Pode Insta. entrando no Instagram. Isso, enquanto isso eu tô vendo aqui. Olá, boa tarde. A gente tá mexendo as carrapetas aqui para poder ir ajeitando. Hello. Alô, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui de Teste. olho Agora não é no teste. Agora é ao vivo, hein? Agora é de Você não entrou pra verdade. gente iniciar Agora é de verdade. o- a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Que bom que deu tudo certo. Não teve nenhum problema de conexão a princípio. O Facebook também está online. Só o YouTube que a gente não conseguiu configurar, teve alguns probleminhas técnicos, mas depois a gente pode falar sem problema. O que importa é que a gente Isso. está ao vivo aqui com vocês aqui no Instagram, já era Tô para a abrindo o gente ter Instagram. Tô feito chegando no Instagram. essa apresentação. A gente fez uma leve apresentação ontem, mas não foi nada oficial, então o que estiver acontecendo agora, por exemplo, no Stories é só um teste lá de ontem, né? Agora o de hoje é oficial, como eu havia falado com vocês. Já já a Ângela vai entrar aqui no Instagram também. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Diniz, sou psicólogo clínico, já atuo há muitos anos na área, né? Mais de 5 anos na área clínica, inclusive. É, tenho feito alguns trabalhos também fora da área clínica, mas agora o meu foco agora é somente fazendo atendimentos presenciais, agora também online por conta da pandemia, né? Já E tô no tenho Instagram. encontrado muitas lives por aí, né? E uma delas que eu encontrei foi da Ângela, que ela estava fazendo um trabalho bem bacana. Tá fazendo, não, está fazendo um trabalho bem bacana. Também por aqui pelo Instagram, da Ângela Vegas, e pelo Facebook, através da página que ela tem Balé Flamenco, Ângela Vegas, Balé Flamenco e Companhia, o BFC. Ó, já pedi, já E solicitei. eu achei muito interessante, né? Porque ela estava fazendo um trabalho de alongamento gratuitamente, enfim. E eu pensei, por que não convidá-la? Afinal de contas, é, é um trabalho que não mexe só com o corpo, né? Mexe também com a mente, com o bem-estar físico, psíquico e emocional também, porque quando você relaxa, você fica mais tranquilo, você fica menos ansioso, enfim, tem uma experiência mais profunda, talvez, né? Depende também do seu momento, né? E eu acho muito bacana. E a Ângela já tá na área também há muito mais tempo do que eu, né? Eu, claro, eu fui aluno dela, pude acompanhar o trabalho dela com muito mais precisão, né? Foi uma experiência bem bacana, porque foi um aprendizado muito grande, participei da companhia, participei das aulas, enfim. E a gente agora teve um reencontro, né? Um reencontro pelas redes, porque agora eu estou morando em outra cidade, e vi o trabalho e pensei, por que não convidá-la? Ela já tem experiência na área da dança, na área do yoga, agora, inclusive, que ela está fazendo pra caramba, tá postando tantas coisas que eu nem imaginava que dava para fazer com o próprio corpo, né? Apesar de ter sido da área também, não do yoga, mas né, da atividade física, da dança como um todo. Então, eu não, enfim, não imaginava que ela já estava ampliando os horizontes dela. E aí me deparei com as aulas de alongamento lá de trás, né, da época que eu fazia e tudo mais, as aulas. E foi me reconectando, me encontrando comigo mesmo, lembrando, tendo consciência, inclusive, do próprio corpo, né? Que isso é muito especial, né? Porque você vai esquecendo, vai adormecendo, né? Algo que você já vinha trabalhando com muito mais tempo.
E eu encontrei, convidei, ela aceitou de antemão, foi bem bacana. E aí eu queria nada melhor do que convidar ela agora para falar um pouco dela, né? Porque eu falando fica muito superficial. Então eu vou chamar ela aqui agora para entrar ao vivo com a gente. Só aguardem um pouquinho, porque pode ser que o Insta demore um pouquinho para aceitar. Mas ela já está ao vivo, só está aguardando para a gente iniciar a transmissão. Convidei. Já tem mais gente entrando. Bem-vindos, bem-vindos, Maria Luísa Plácido. Bem-vindo, Amanda. Olá, olá, Olá! olá! Cá estamos de novo. Agora é para valer. Bem-vinda, Ângela. Bem-vinda aqui no Instagram e Muito agora também obrigada. no Gente, Facebook. olha só, eu tô aqui, tô no Facebook, eu tô em 2 lugares, mas vai dar tudo E ia ser em certo. No 3, primeiro ia ser momento eu pior. vou fazer. Pois é, aí eu falei, Bruno, vamos fazer só 2, porque é o novo momento nosso. Mas então, gente, estou muito contente de estar aqui, na verdade. O Bruno, quando me convidou, a gente estava conversando ontem, a gente passou a semana inteira conversando. Peraí que eu vou botar mais luz aqui pra gente, para eu poder enxergar vocês. Eu acho que eu acabei de me excluir. Deixa eu confirmar. Travou um pouquinho. Pessoal que está entrando, bem-vindos. Verifiquem na conexão de vocês se está travando, se a minha Pronto. conexão está ok, se o áudio da Ângela está Isso, vê se a ok, se a gente tela está se o pessoal do tremida. Facebook está escutando a gente. Dá um ok nos comentários, tanto pelo Face como Isso, pelo vai comunicando Insta. com a E aí é gente. importante saber se vocês estão ouvindo, porque a live é para vocês. Então, a gente precisa saber se não está tendo nenhum problema técnico, porque para mim agora a Ângela está... Travou um pouquinho, mas já voltou. Mas a Isso, como imagem é está que tá? congelada no Face, no E no Insta, e no Face Instagram, tá em tempo real. Aí eu queria saber se para vocês tá assim tá também. ok? Para você, para mim aqui no Instagram deu uma congelada. Eu vou entrar e sair de novo no Instagram. Pera. Agora melhorou. Espera um pouquinho para ver se... Porque Melhorou? ele demora um pouquinho para entender que a Eu gente tô já te tá ao vivo. escutando picotando. E é isso, gente. Tá sobrecarregada a internet e aí acaba acontecendo essas coisas. E olha que não é Mas, a hora do horário da live dos famosos, dos grandes shows, hein? Imagina se fosse. Aí a gente não ia entrar tão cedo. pera, vamos ver aqui. Pra Marlene tá ok. Ela tá dando um ok, Tá um ok? joinha aí. Ela tá Acho que assistindo agora através do voltou. dispositivo, né? Então, acho que voltou. Pra ela tá Você tá ok. picotando pra mim no Instagram. Aí eu tô te Pra escutando Amanda por ali também tá pelo outro. ok. A Caroline também tá dizendo que tá ok. A Peraí, Bia, olha só. bem-vindo, Eu vou Bia. sair no Bia Instagram e vou Caroline. voltar. Você me segura de novo. Peraí, Eu momento. tô te ouvindo bem, Ângela. Tá ok pra mim, nos dois. Você... Pronto. Solicita de Facebook tá novo que ela ok, eu tô esteja vendo aqui. tudo Pronto, aceitei. direitinho. Pronto. Instagram, tô de volta. Ok. Para mim tá ótimo. Agora tá melhor, tá em Então, tempo agora tá real. bem. Agora bem. Então, que eu tava falando assim, foi muito legal o Bruno ter me convidado. Na verdade, eu comecei com esse novo momento, eu tive que me adaptar. Eu, como todos, né, nós tivemos que nos adaptar, porque eu sempre relutei muito com a parte de dar aulas online, por exemplo, né? E não só estou dando aulas online, que a gente está se adaptando, como eu também estou fazendo live, porque ninguém acredita, mas eu sou uma pessoa tímida. E quando assim que ele falou, eu falei, tô na chuva, vambora. E foi muito engraçado que foi esse final de semana, o final da semana passada, e a gente passou esse período todo conversando. E foi muito legal. Então eu quero agradecer bastante. Essa é a minha primeira entrevista live. Imagina, é um prazer imenso. Não, é muito legal a gente se reencontrar, então. Quem falar sobre mim, na verdade, eu sou formada
na parte de dança, pelo Centro de Dança Rio, como bailarina. Meu registro é de bailarina clássica flamenca, mas hoje em dia os bailarinos eles têm uma formação ampla, né? Então qualquer companhia que você vá, você não é a só clássica. Hoje em dia não existe mais uma companhia que seja só de uma coisa. A linhagem essa, mas você sempre tem uma linha, por exemplo, mais contemporânea, tem uma mais interpretação. E, na verdade, o bailarino faz o que o coreógrafo pede. Então, eu tenho uma formação bem ampla nisso e eu acredito que quanto mais informação o seu corpo recebe, mais ele fica maleável e mais ele se expressa melhor. E aí, eu também sou bailarina mesmo, ainda pratico, continuo dançando. Tenho meu grupo, o Balé Flamenco Companhia, que começou antes, que é focado no balé clássico e flamenco. Mas aí a minha forma de expressão na dança, eu acho que é a dança. Então, a gente tem trabalhos de balé clássico, tem trabalhos de flamenco, mas eu também... Eu gosto de dizer que eu me expresso pela dança. Então, não necessariamente eu vou fazer determinado só uma linhagem, né? Eu recentemente, alguns anos atrás, eu fiz uma peça, na verdade, eu fiz 2 trabalhos grandes, foi Carmen, Suíte Carmen, parte flamenco, e o Mi Alma, que na verdade eu meio que misturei um pouco de tudo que eu tenho. Tanto que um dia que um rapaz chegou e me perguntou: você fez street dance? Eu falei, não, na verdade, dança de rua, no caso, né? Que mais agora. Na verdade, eu fiz algumas aulas, mas não é a minha especialidade. E aí, porque eu tinha movimentos daí. Então, eu gosto de me expressar pela dança como um todo, né? Tem o seu foco no balé clássico, tem o trabalho repertório, dança repertório, no flamenco, a parte flamencão mesmo, mas eu gosto de expressar pela dança. E mais recentemente, e aí eu também dou aula de balé clássico, primeiro veio o grupo, né? Que eu primeiro formei o grupo com os alunos das escolas que eu trabalhava, e depois que veio a escola, a sede do Balé Flamenco Companhia, que na verdade veio por acaso, não foi aquela coisa, vou fazer pensando em alguma coisa agora, mas o grupo precisava de um local para ensaiar, em vez de ficar pagando nos lugares, eu acabei, surgiu uma proposta para mim, não foi aquela coisa, vou fazer aqui não, surgiu a proposta, eu falei, vamos pegar, é agora. E aí, mas isso junto com a parte de bailarina, como coreógrafa e como a direção de um espaço, e é uma loucura. Aí, não satisfeita, eu resolvi entrar para o mundo do yoga, que na verdade é algo que eu sempre quis, sempre. E eu sempre acabava não dando, ou porque não tinha tempo, a maior parte das vezes, eu estava mais num período que às vezes a gente está num momento mais apertado, porque tem uma escola, minha gente, como as pessoas acham, tá rica? Não, é uma loucura. Mas a gente vai levando, porque são muitos gastos, são muitas coisas, e no Brasil é muito difícil trabalhar com arte, né? A gente faz, como disse, das tripas coração para conseguir colocar as pessoas no palco, a gente fazer uma montagem legal. Então é muita coisa, figurino, a parte da música, a parte da produção, é muita coisa. E aí eu resolvi um dia, um período, eu falei assim, vou fazer yoga. E era um período que eu seria mais complicado para tudo. E aí foi, e assim, realmente, como eu falei no início, eu vou agregando cada informação que a gente recebe, é mais um aprendizado para o nosso corpo, e ele vai registrando isso. E eu reflito isso nas minhas aulas. Então, uma pessoa, de repente, vai fazer uma aula de balé clássico comigo, tem aquela balé clássico que eu acho que é independente, e eu trabalho muito com adulto, é o meu foco desde sempre, não só quando eu comecei com a sede do Balé Flamenco Companhia, que ano passado fez 10 anos, e o grupo fez 10 anos em 2008, a gente... 2018, desculpa. E aí eu já trabalhava com adulto. Na verdade, eu peguei criança mais ou menos mais no início mesmo, mas o meu foco depois foi para adolescente e eu fiquei do adulto. Isso eu tô falando lá de 1998,
E aí, daí eu fui. Então, assim, eu tenho um trabalho com adulto já há muitos anos, né? Agora é um bom tempo que tem segundo adulto, mas eu já entrava nessa linhagem, até porque eu sempre achei que muitas vezes era levado como se o adulto não tivesse condição e, e que se tivesse, seria como algo como se fosse como um baby, não é. Aí tem muita gente que fala assim, a criança tem condição porque eles pegam mais rápido. O adulto tem isso aqui, gente. Às vezes o corpo não vai de imediato, mas ele vai. Então, meu foco sempre foi com o adulto. E daí, depois eu entrei do yoga, que agregou. Então, o meu trabalho de balé clássico vai ser uma coisa também respirando. Eu vou trazer como eu fiz também um pouco de dança contemporânea, de dança moderna, de jazz. Eu tento agregar esse conhecimento dentro da aula. Assim como no flamenco, eu tento pegar também um pouco de uma estrutura de balé clássico também. E assim eu vou trabalhando. Eu pego a técnica, mas eu moldo dentro do meu conhecimento. Até porque, como eu também faço aula, eu também danço, eu tento passar essa experiência, na verdade. É mais ou menos isso. Bom, uma experiência ampla, né? E assim, Muito até tempo. de dançar bastante, levando, eu mesmo dançando, e com um grupo que, graças a Deus, assim, é premiado em todos os festivais que ele vai, tanto a partir do Flamengo, a gente também é convidado para dançar para abertura, junto com grandes nomes da dança, inclusive do Rio de Janeiro, então é muito legal, assim. É muito cansativo, mas é muito gratificante. Sim. Estão dizendo aqui que o seu dia dura 25 horas, né? Que sempre que você está dançando de maneira. Na verdade, você dança de maneira integral. Ah, Ricardo, fofo. A gente. Porque a dança é isso, né? A dança, e eu vejo até a arte, né? Mas a dança é uma entrega. É isso, gente. Uma vez Sim, que a dança morde você, o bichinho da dança morde você, o bichinho da arte morde você, é para sempre. Então, você sim, sempre será. Você sempre terá aquilo dentro de você. Você sempre tem aquele negocinho. E uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente tem, às vezes, um dom ou uma coisa que a gente gosta muito, a gente precisa realizar aquilo, porque senão apodrece. E isso exatamente. não faz bem na gente. Então, Exato. pode ser que não seja, não é o meu foco principal, porque eu preciso fazer outra coisa, mas guarde um tempinho para você fazer porque é necessário. Isso faz bem pra gente, a gente precisa estar bem com a gente. Exatamente. E como a gente estava falando ontem, né? É um trabalho de construção diário, né? Mesmo que você esteja em quarentena. O trabalho que você, não só, eu não digo só da dança de uma forma em geral, mas principalmente quando você trabalha exatamente com o corpo, com a mente também, porque está interligado. É um trabalho de construção, né? É um ganho a cada dia, é um desafio sendo vencido a cada dia, é mais mais um aperfeiçoamento, algo que o corpo ganha e fica na memória do corpo, né? Isso é muito Fica. importante, essa relação. É. Que é diferente a dança, o exercício físico, a atividade física. O corpo precisa ser educado. Não é como a gente está tá na escola, está na faculdade, eu vou apresentar um trabalho de trabalho mesmo, e você estuda, você monta aquilo, vou fazer no dia, na véspera, e no dia seguinte vai estar pronto. Você trabalha com o corpo. Não é isso. Ele é um hábito. É que nem a gente forma hábito. A gente precisa, sei lá, de 21 dias para formar um hábito, por exemplo. Com a dança, a gente precisa. É o dia a dia. É a insistência. Então, por exemplo, a gente trabalha no balé clássico andeor. Então, a gente caminha, a gente nasceu com os pés aqui paralelos, virado para frente. E eu tenho que trabalhar com uma rotação que não é natural nossa. A gente só vai ganhar isso é, com insistência. Uma boa colocação, uma boa respiração, dedicação. E aí Exatamente. a gente ganha. Na verdade, gente, disciplina e dedicação e foco é para qualquer coisa na nossa vida.
vai ter pedras, muitas, mas a gente tem que saber contorná-las. Que às vezes a gente não vai conseguir tirá-las, contorná-las. Pode ser que não aconteça agora, mas é uma insistência. Vai ter dia que vai estar meio, oxa, mas a gente respira, vai no dia seguinte, segue. E isso eu aprendi muito, me ajudou muito o yoga, me ajudou demais nisso. Que a gente na dança tem essa, principalmente no balé clássico, vamos lá. A gente tem essa coisa muito da plasticidade, do estar perfeito. A gente na dança, na verdade, a gente trabalha para alcançar uma perfeição inatingível. Mas e isso no yoga me ajudou muito, porque se naquele dia não está bem, eu não consegui fazer 3 piruetas, tá tudo bem, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. E então, tá tudo bem. E o mais engraçado, quando eu comecei porque no yoga a ideia não é o trabalho, não é a finalização da postura do asana, né? O arabesque, o estar bem colocado numa posição, para quem não é da parte de dança, não é estar numa pose final em equilíbrio, não é. É justamente, no yoga, é o processo que é mais válido, e a postura perfeita é quando você chegou naquela posição, você está confortável, entre aspas, e respirando bem. Então, essa seria a postura perfeita. E a partir desse momento que eu comecei a trazer essa respiração para a dança, esta ideia do eu faço o meu melhor, mas eu não preciso estar perfeita, porque cada dia é um dia. Eu comecei, a minha dança mudou. Então, eu tento passar isso para as pessoas que estão comigo. Perfeito. É exatamente isso. É uma construção. E aí, levando um pouco também para o lado da minha experiência, a gente estava até falando um pouco sobre isso ontem. Isso parece que você, quando não está em contato com nenhuma atividade física, você parece que, né, vai relaxando, vai deixando isso passar, vai deixando o corpo adormecer. E para mim foi impactante, porque eu sempre estive, né, fazendo atividade física, quando não estava na companhia, estava fazendo as aulas, enfim, ou pedalando, patinando, dançando por mim mesmo, enfim, estava sempre movimentando. E depois que eu percebi, é claro, né, depois que eu precisei escolher uma outra área, que foi a área da psicologia, me aperfeiçoar, eu fui deixando um pouquinho, vou fazer de vez em quando, vou praticar quando eu puder. E como eu estava falando com você ontem na live de teste, né? Parece que a gente vai esquecendo. Com parênteses, a nossa live teste seria de 5 a 3 minutos. Fizemos uma live teste de 27 minutos, gente. E a gente só parou porque meu celular terminou a bateria, descarregou, porque seriam só 3 a 5 minutos. Mas, assim, foi muito legal, vale a pena que vocês assistirem. Desculpa a interrupção, Exatamente. mas eu achei válido falar. Imagina. E eu, falando ontem na live teste, eu me percebi me relaxando comigo mesmo. Eu até brinquei ontem, né? Eu falei, nossa, eu esqueci do meu corpo, claro, estou trabalhando a minha mente, tô bem comigo mesmo, mas eu esqueci que eu tinha, claro, a gente lembra do corpo, sim, tá ali, tá vendo ele diariamente, mas ele não tá te dando trabalho, a tendência é você tá tudo bem, e vamos trabalhar outra coisa. E depois que eu me vi nessa quarentena, que eu tive consciência do meu próprio corpo, porque ele começou a reclamar de uma certa forma tediosa, não era com dores, porque geralmente a gente só lembra do corpo quando tá doendo, Sim. Ou lembra da cabeça quando está passando por algum problema psicológico, Sim. Ou de qualquer outra ordem. Eu me percebi que eu tinha relaxado. Eu tinha esquecido do meu corpo, só que o problema, e engraçado, é que ele não esqueceu de mim. Ele continuou ali, trabalhando de acordo comigo, com a minha mente e tudo mais. Ele tá com a gente, a gente tem que ter consciência. A gente é um todo. É um todo. A mente reflete todo, o corpo e exatamente. o corpo vai refletir na mente. É um todo.
É um todo. E eu percebi muito mais isso, com muito mais intensidade, quando eu me limitei. Quer dizer, fui obrigada a me limitar, né? Porque a gente passou por esse processo rápido, ficamos totalmente à mercê, enfim, de uma administração que não aconteceu, né? A gente está sempre sendo prorrogado, o isolamento prorrogado o tempo inteiro. E a gente não sabia, pelo menos eu não sabia que ia durar tanto tempo assim. Claro, fui investindo em outras coisas, mas fui me percebendo que eu estava começando a ficar entediado, não mentalmente falando, porque estava tudo bem, tá tudo bem, mas corporalmente falando, fisicamente falando, eu estava adormecido, eu estava esquecendo de mim mesma. O peso estava legal, a força, o equilíbrio, não sei se a flexibilidade está ok, eu já parei há um tempinho, mas o equilíbrio tá, enfim, não estava sentindo dores. E eu pensei assim, poxa, tem alguma coisa errada então, o que está acontecendo? Está tudo bem? O que está acontecendo? Ele pede, o corpo acaba pedindo de certa forma, ele pede que você se movimente, ele pede que você respire, inclusive, ele pede que você relaxe, que você, enfim, entre em sintonia, né? Porque a mente e o corpo, elas estão juntas. A gente acaba Gente, esquecendo, a gente vai o lembrando corpo da mente fala. para... O Exato, corpo fala, a gente precisa escutar o nosso corpo. Se a gente fica enlouquecido, não parando de pensar, não parando de executar, a gente não escuta o nosso corpo e ele fala, ele grita. Aí quando a gente não atende, ele fala assim: parei, que nem a cabeça. Chega uma hora e fala assim: parei, mas eu tinha que fazer isso. Ele fala: não quer saber. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. exatamente. E aí eu comecei a me ver comigo mesmo, e acho que isso deve ser para muita gente também, porque estamos no mesmo barco, né? Tá todo mundo aí no mesmo caminho. E eu comecei a ter consciência disso, de que eu relaxei e que meu corpo, mesmo não doendo, porque geralmente a tendência é você cuidar dele quando ele tá doendo. Ah, dor na coluna, vou pro ortopedista, vou fazer não sei o quê, vou fazer uma hidro, enfim. Mas quando ele não grita, quando ele não se expressa e começa a se expressar de formas sentimentais, ou seja, através do tédio, através do estresse, através da ansiedade, aí E você isso é um percebe que ele acúmulo, né? existe. Quando ele já começa a aparecer, já tá lá acumuladíssimo, né? Já tá para explodir. Exato, exato. Mas como já tenho trabalhado isso há um tempinho, eu já percebi logo que era falta de alguma coisa. E essa falta era exatamente isso, era um reencontro comigo mesmo, claro, a introspecção é importante, mas isso não bastava, eu precisava entrar em sintonia, fazer relaxamentos, fazer é, atividades que pudessem entrar em sintonia, a mente, o corpo, a respiração, né? Isso faz parte também, não deixa de ser uma meditação. E aí, quando eu vi as aulas de alongamento, por exemplo, eu comecei a me reconectar com aqueles momentos, a consciência de cada parte do corpo, consciente de que eu precisava respirar mais para poder relaxar determinados membros do meu próprio corpo. Enfim, eu precisei me reaver comigo mesmo. Isso foi um encontro perfeito, porque eu uni o útil ao agradável, né? Sim. E é exatamente isso que acontece. Eu acredito que seja para muita gente assim também. A gente acaba dissociando mente e corpo e não, tá tudo bem com a mente, para que eu vou cuidar do corpo? Ou então tá tudo bem com o corpo, e aí você cuida demais do corpo, aí vira o excesso. Vou cuidar demais do corpo, Isso. aparência, autoestima, e me encho de maquiagem, de roupas legais, vou para milhões de lugares com o meu próprio corpo, mas na verdade você está só trabalhando a mente, está esquecendo do todo, né? Será que é só a aparência mesmo? E aí vai para o lado do esquecimento da mente, do psicológico, enfim, é exatamente isso. A gente só percebe uma falta de algo determinado ponto Isso. quando o outro já está sendo muito afetado, né? Ou vice-versa, É. afeta demais ou cuida demais de um e deixa o outro de lado. E, na verdade, são juntos, tem que estar junto, né? É uma união. Você é por inteiro, a sua cabeça não está separada dos seus membros corporais, enfim. Exato, não existe isso. Então, é verdade, a gente, mesmo vendo isso fisicamente, é real, tá tudo junto ali, unido, a gente acaba separando, e por uma questão, às vezes, de comodismo, uma questão às vezes, preguiça também, né? Porque dependendo da atividade física, se torna chato, tem gente que não gosta, Sim, mas, aí e cada um acha o que for melhor para você, e tá tudo bem. exato.
Exato. Da mesma forma que também não gosta de ir a médico ou qualquer área clínica, porque acha que vai ser, sei lá, não é válido, ou se sente numa situação de eu posso resolver comigo mesmo, ou então tem um certo preconceito, ou falta de informação também, de que só precisa de Sim. psicólogo quem é louco, ou quem está morrendo, ou está super em depressão. Não, enfim, é uma série de coisas que, tanto para o lado físico como para o lado emocional, a gente Sim. acaba deixando ou um lado ou outro. E é raro quando a gente faz essa conexão, esse casamento, né? Esse reencontro. É raro. E aí, quando a gente se vê, é exatamente quando vem de uma forma forçada, que foi a quarentena. Não é Não, o meu relato, acho que é de muitos que eu já ouvi, inclusive dos meus pacientes também. Eles trazem muito isso, de que esquecia de fazer determinadas coisas que faziam há milênios na vida deles, que eles não sabiam que eram capazes de voltar a fazer, de resgatar essa autonomia, né? De procurar voltar a fazer algo que pudesse ser benéfico para si, né? uhum. Tem umas coisas interessantes que você falou, que é a questão da unidade, né, da mente e do corpo. Eu vou chamar atenção aqui para vocês. Vocês nunca tiveram, por exemplo, depois. Eu sei porque assim, a gente vai. É isso que eu falo. O corpo fala, ele te avisa, mas a gente fica tão. Eu não estou dizendo que eu também não sinto, não. Tem vezes que eu estou muito louca e não estou escutando, quando eu vejo já, pá, aconteceu alguma coisa. Mas quer ver isso que acontece? Vocês nunca tiveram, por exemplo, um momento muito de estresse ou está muito irritado e daqui a pouco um clássico. Não tá com dor aqui? Não tá com dor nos ombros? Não tá com uma dor nas costas? Rola um joelho, uma dorzinha no joelho, rola alguma coisa? Gente, a gente somatiza. A nossa parte emocional tá muito ligada ao corpo. E isso na dança, na dança acadêmica, em todas as danças. Mas eu vou dizer pela minha área mais focada no balé clássico, a parte do jazz contemporâneo, a nossa parte emocional influencia muito no nosso corpo. Porque aí, por que acontece? A gente está sempre forçando o além. O além. E isso a gente perde a nossa medida, tá? E isso eu voltei a resgatar, eu resgatei isso no yoga. Tem dois pontos. Um é você achar que não vai dar mais. E isso é uma defesa. Sempre que você tem a primeira coisa não vai dar mais, largo. Peraí. Vamos fazer mais uma? Esse é um. E a segunda coisa é o respeitar o seu excesso. Não, tá um Limite, excesso. né? O limite. Você tem aquela que você chega ao limite, mas você tem que saber que você tem que ter uma pausa para compensar. Você sempre vai compensar. Quando você tá, por exemplo, quem não faz a parte de dança, tal, musculação, você contrai muito a sua musculatura. Você vai precisar fazer um alongamento na mesma proporção. Então, o músculo bem contraído, ele se alonga bem. O músculo bem alongado também vai se contrair bem. Então, a gente precisa desses dois lados. Então, isso é clássico, porque o bailarino, ele sempre vai, principalmente o profissional, ele é cobrado e além, sempre. Então, você às vezes faz espetáculos, trabalha 6 vezes na semana, às vezes passa sendo 7. Às vezes você faz sessão extra no mesmo dia e você faz aula. Eu tô dando um parecer que eu também fui de companhia. Eu fui de companhia grande, média e pequena. Então são pontos diferentes. Você faz aula, você ensaia e você faz espetáculo. E você viaja no mesmo dia, passa a madrugada, no dia seguinte você dorme, você acorda e você vai lá de novo. Então o seu corpo fica muito cansado. E se você está estressado ou está com alguma coisa, isso reflete no corpo. Então, a tendência a gente se machucar é muito grande. Então, a gente tem que achar artifícios para que consiga superar. E aí entra o que eu estava falando, o que você estava falando, Bruno, a parte da mente. Que eu estou falando, a parte emocional do bailarino influencia muito no nosso corpo. Então, daqui a pouco a gente está com uma dor, uma lesão, se não se cuidar, uma lesão, uma distensão ou uma contratura. Então,
acontece. Então, a nossa mente é só vocês pensarem. Quando estão muito estressados, uma coisa, não vai sentir uma dor? Vocês já sentiram uma dor, eu tenho certeza. Isso é a prova do que é um todo. É um todo. Exatamente. Exatamente. E vai também de encontro também com o autocuidado, né, Ângela? Porque a gente acha que autocuidado é só você pentear o cabelo, botar uma Bonecar, roupa né? legal e, exato, se bonecar e tá tudo bem. Não, é esse processo Não, também, é de gente. reconhecer o limite que você tem. Opa, Bruno, você Acho travou que no saiu a Instagram. conexão, né? Bruno, você Travou? voltou? Apareceu um Voltou, pop-up voltou, aqui. voltou. Voltou? Voltou. Ok. Do Ok. autocuidado. Voltando, do autocuidado. Quando você, não é só se embonicar, não é só ou ficar super forte, né? É, mostrar aquele físico, etc. Então, não, é muito além disso. É Muito. você se aceitar primeiro com as suas limitações, é para você se olhar no espelho e se reconhecer enquanto pessoa, reconhecer também as qualidades, não é só a aparência física, não é só a aparência, é, não é só a beleza, é muito além disso, vai do interior também. Se você se reconhece, você se identifica com você mesmo, se você se aceita independente de que você é gordo, magro, baixo, alto, tudo isso é autocuidado. E aí, quando você olha por esse lado também da atividade física, e psicologicamente falando, você se cuida muito mais, porque você, primeiro que você já se aceitou enquanto pessoa, enquanto ser humano, e segundo que você sabe, você já se reconhece suas limitações, se Sim, reconhece enquanto ser humano, você se reconhece, enfim, nas possibilidades que você pode ter naquele momento ali, né? Então, o sim, autocuidado vai além disso, vai da roupa que você escolhe, vai do que você escolhe para você, dos pensamentos que você tem consigo mesmo, pensamentos. vai, vai, engloba muita coisa. Eu vou falar de Muito. autocuidado aqui, que inclusive vai de encontro com a autoestima, Sim, é algo que sim. é muito interligado e hoje em dia a gente, né, voltando para o contexto que nós estamos vivendo agora, atual, é, você é cobrado o tempo inteiro para estar bem, porque tá tudo, vai ficar tudo bem lá fora. Sim, vai ficar tudo bem lá fora, mas você tá bem com você mesmo, dentro de você tá tudo ok, fisicamente falando, emocionalmente falando, porque aí é cobrado o tempo inteiro. Não, você está em casa, você tem que se maquiar, você tem que malhar, você tem que fazer não sei o quê, tudo ok. Mas você já se perguntou se para você isso faz sentido, se isso vai de encontro com a sua autoestima também, porque é importante saber se você está conectado com isso, porque se faz sentido, você vai aderir a isso de uma forma super tranquila. Se você, por exemplo, Isso. não está bem, por exemplo, com a sua aparência, porque você se vê no espelho nesse momento de quarentena aí e acha que está totalmente descabelado, etc e tal, e precisa da maquiagem, precisa cuidar um pouco do corpo, então faça isso. Porque se está fazendo sentido para você, é válido, vai ser bem visto por você mesmo, você vai de encontro com você quando você olhar no espelho e vai ver que aquilo dali estava fazendo falta, aquele momento ali de educação física, aquele momento ali de embelezamento, estava fazendo falta, então faça. Agora, se não está fazendo falta, se você internalizou esse momento agora de uma forma leve, eu estou me sentindo bem sem nenhum acessório, nada, sem nenhum embelezamento. Ok, é você. Então, tá sendo sincero com você, com as suas expectativas e com o seu eu, então tá tudo ok. Então, isso vai passar O assim. maior Aí você acessório pode é a olhar lá para fora e cabeça. pensar assim, exato. E aí você vai pensar assim, não, então lá fora vai passar assim, porque pelo menos comigo já está passando. Eu tô sendo sincero comigo mesmo. Então, acho que isso que. E aí vai de encontro com a autoestima totalmente, né? E a atividade física, voltando um pouco para a sua especialidade, e isso é o tempo inteiro, né? É complicado falar um pouco de autoestima, porque ela é assim como a vida tem os altos e baixos. Quando você alcança um determinado objetivo dentro daquela técnica ali, você está ótimo, você está super bem, você vai para o espelho e você se sente poderoso ou poderosa. Mas quando também Lindo, você não maravilhoso. encontra isso, se você não está bem com você mesmo, reconhecendo o que você acabou de falar, que são as limitações, que são o que é o autocuidado, você saber onde você pode ir, onde você não pode,
sabe que existe uma construção a cada dia, se você não está consciente de tudo isso e mais um pouco, a autoestima acaba fazendo o quê? Descendo. Aí você ou não vai, começa a matar as aulas, ou começa a matar o próprio corpo, né? Esquecendo que tem que fazer um determinado exercício, se auto-sabota e vai por outros caminhos aí que nem está aqui no tema da live. Começa a acontecer começa a acontecer uma série de coisas que acabam te sabotando, né? Você acaba se vendo com menos valia, você acaba se vendo, não sei, um profissional com uma péssima técnica, porque você está com aqueles pensamentos catastróficos, desculpe, que não está de encontro com você mesmo, com a sua sinceridade enquanto pessoa, né? É surreal quando você para pensar em tudo isso, porque é um monte de coisa que acontece. E aí eu acredito que na sua área aconteça muito isso, de você, quando você ali acha que está ali no ápice e está sempre tendo que vencer um novo desafio, quando você não vence, quando você esquece que você tem as limitações, a autoestima vai para baixo. E a cobrança, que é comum tanto dentro como fora das aulas, do trabalho ali, acabam vindo de uma forma negativa para você, né? Então, eu ia falar, eu anotei aqui 4 pontos que você falou do autocuidado. É uma das coisas, autocuidado. É aquilo que eu falei, a gente precisa ouvir o nosso corpo e a nossa mente. Vai estar junto. Eu fiz um workshop incrível que eu tive a possibilidade de fazer com a Kina McGregor. Ela é uma professora de Ashtanga Yoga, porque antes de ser professora, a pessoa tem que ser praticante, né? E ela falou aquilo, isso eu peguei, é isso, você tem que conversar com o seu corpo. Porque praticar, por exemplo, yoga é uma prática diária. O que a gente está no tapete é o que acontece lá fora. A gente sai do tapetinho e acontece lá fora. Cada coisa que a gente ganha, cada postura que a gente consegue, uma coisa que a gente não consegue fazer em nossa, eu fiquei mais um tempo me sustentando, eu consegui subir mais um pouquinho. É um desafio que a gente ganha lá fora. Assim como a dança, a gente dança o que a gente é. Isso, quem sempre falou isso, Maria Angélica Fiorani, nossa professora do curso personalizante, e é exatamente isso, gente. Exatamente. Mas voltando aqui, ela falava com a gente que essa prática, cada dia vai ser uma coisa diferente. É a mesma sequência, mas cada dia é uma prática diferente. E aquilo, hoje eu tentei fazer, vou fazer a segunda, a terceira não tô conseguindo, tá tudo bem. A gente vai tentar amanhã de novo. Fiz hoje, tudo foi incrível. Olha, bem, meu corpo. E segurar, o massagear, o sentir nosso corpo. Isso vai cada vez mais expressando. Então, daqui a pouco você vai saber se... Não, essa comida hoje não vai me fazer bem. Ou... Isso eu sinto muito. Vou começar a ficar resfriado e antes de, por exemplo, tô com dor de cabeça. Não. Você vai saber as nuances. Isso aqui é dor de cabeça por causa da luz, ou porque é uma enxaqueca, ou porque eu tô ficando resfriado. Você vai começando a se conhecer. E isso é muito importante. E a questão da si, você começa a se conhecer, exatamente. E aí você outra qualidade de vida. E isso é um processo, gente, não é uma coisa linear. Alcancei e tá. Não, são altos e baixos. A gente vai ter sempre altos e baixos. O negócio é quando a gente estiver nos baixos, a gente tá com a mente serena. Outra coisa nesse período é o que você falou. O criar uma expectativa de que a gente precisa ser super produtivo, isso gera um estresse. Sim. E isso também vai ser bom. Porque vai ficar tudo bem. Vai passar? Vai passar. Agora a gente tem que fazer esse meio do caminho para chegar para passar, ser da melhor forma possível. Que todos nós vamos ter momentos de ansiedade. Vai. É inevitável. Mas essa coisa que a gente está sendo bombardeado de tantas coisas, aí a gente tem que fazer exercício, e vai arrumar coisa, e vai editar assim. Calma!
a gente pode fazer, mas você não é obrigado a ter para você vai escolher alguma coisa, você pode fazer alguma coisa. Como você E que pode faça também, se sentido, né, você. para você. Exato! Se, por exemplo, se você vive a sua forma, se você não está em home office, porque eu estou em home office, eu estou enlouquecida, eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando lá fora. Mas assim, se você não está trabalhando em casa, por exemplo, é isso que você estava falando, resgatar coisas que você fazia. Eu estou resgatando coisas que eu não fazia, ainda assim, no meio disso tudo. Então, resgate coisas que você fazia. Gente, vocês têm algum jogo em casa? Pega um jogo, tem mais uma pessoa, joga. Traz essa coisa de que a gente fazia antes e que de repente, conforme foi acelerando o tempo, a gente começou a se perder. E cada um com o seu, cada um com o seu celular, com suas coisas. Então, começa a trazer isso, mas você não precisa ter que assistir todas as lives, ter que fazer isso tudo. Isso era um ponto do limite. A gente tem que respeitar o nosso limite. Porém, não se acomode só ao seu limite. No sentido de, lógico, meu braço só. Não vai ter espaço aqui, mas vamos supor, meu braço sobe até aqui. Eu posso ter a parte física, nosso físico, e aí entra aquela coisa do. A gente vai passar na live de 1 hora já, é isso mesmo, produção? É isso? Não São sei o que 3:48? aparece para você, mas no Face aparece 46 minutos, no Insta provavelmente já deve ter São 3:48. 35, por aí. Nossa Senhora, 35, 38. E aí, você tem que saber o seu limite, tá até aqui. Mas Sim. Tá travado. Sim. No Face, né? Eu tô vendo aqui que só eu que tô online. Tô ao vivo aqui. Tá, eu te aceito aqui, aí você entra. É só clicar lá naquele mesmo link que eu te mandei. Enquanto isso, eu estava lendo aqui algumas perguntas, né, que algumas a gente até respondeu, né, que foi, a gente falou bastante sobre autoestima e autocuidado, eu trouxe uma visão, você trouxe outra, e complementamos isso juntos. Mas uma que a gente deixou um pouquinho, a gente falou pouco, foi sobre a ansiedade, né, e isso caiu muito, assim,
as perguntas, né? Apareceram muitos, que eu quero dizer. Sobre respiração, sobre a respiração e ansiedade, né? O que a respiração tem a ver com isso, né? O que a respiração tem a ver com a ansiedade. E aí eu, fazendo o link, né, para juntar um pouco da nossa área, eu queria saber um pouco da sua área, como que a respiração, não só a dança, mas a atividade física em geral, inclusive o yoga, né? O yoga, principalmente a dança contemporânea também, trabalha muito força, muita técnica, muito equilíbrio. Uma das perguntas que surgiram, né, nas redes para mim, eles perguntaram muito sobre a respiração, se ela ajuda realmente o corpo a relaxar, quando você respira de forma consciente, claro, e se isso diminui um pouco a ansiedade. Já pedi solicitação, já voltei. O Face voltou para mim aqui. Quem tiver no Face não estiver conseguindo ver, manda um comentário aqui que eu atualizo. Atualiza que eu tô voltando. É. Então, sobre a respiração, né? A gente pode fazer uma linkagem aí, se vocês pararem para perceber como a gente reage. Veja bem, a gente entra no perceber o nosso corpo e perceber. Agora você caiu, Bruno, para mim. Eu acho que eu só tô te vendo aqui, mas eu não tô me vendo. Tá. Não é bateria, não é internet. Eu vou falando. Não sei o que aconteceu. Enquanto isso. Tá. Você veja, vai reparar que quando a gente tá muito nervoso, muito excitado, com medo, a nossa respiração fica como? Fica descompassada. Acelerada, com certeza. Quando a gente está apaixonado, como é que a nossa respiração fica? Também descontrolada. Também, mas assim, daquele momento que você está sozinho e pensou na pessoa, por exemplo, vai rolar o quê? Não ouvi, travou. Não estou te vendo, Bruno, mas eu tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Sim. Então. Tô te ouvindo, mas não tô me vendo. E tem um cachorro. Pode falar. Então, você vê como as nossas emoções também influenciam na nossa respiração. Se as nossas emoções influenciam a nossa respiração... Eu vou ter que sair e entrar, não tô me vendo. Vou sair aqui no Face e já volto. Tá, no Face entrou. No Face eu tô te vendo. Não, no Insta, desculpa. Eu não tô te vendo no Instagram. Então a gente vai encerrar e vai retornar. Então salva a gente. Eu vou ter que encerrar. A gente já volta falando da respiração. Bruno, salva o vídeo no Instagram. Compartilha pra gente retornar. A gente já vai retornar, Facebook. A gente está falando sobre respiração agora. E fazer uma relação aí com o movimento, com a dança e com tudo. Daqui a pouco a gente está retornando. A gente já está passando de uma hora. Mas a gente já vai retornar. O Bruno já vai me chamar novamente. E a gente já retorna para falar da respiração, para a gente fazer uma linkagem. Pessoal do Facebook vai mandar perguntas. Voltei. Estão conseguindo me ver agora? E a gente vai respondendo. Que é algo muito vasto, né? Que a gente vai conversando e vai agregando. Posso entrar? Olá? Oi. Pronto. Estamos voltando. Estamos retornando no Instagram. Facebook está tudo sob controle. Aceitei de novo aqui, Ângela. Olá, voltando. Vamos esperar as pessoas voltarem. Estão conseguindo me ver? Tá perfeito. Estou te vendo, estou te escutando bem. As pessoas estão retornando. Não vão embora. A gente vai falar sobre respiração. Vamos então retornando aqui que você tinha me perguntado da respiração na parte da, né?
Isso, eu perguntei para você, não só na dança, mas atividade física em geral, o que que contribui para a respiração e se realmente isso diminui a ansiedade, né? Se você percebe isso não só com você, mas com os alunos, de uma forma em geral, se isso ajuda mesmo, qual é o papel, né, da respiração aí na diminuição da ansiedade, se ela ajuda mesmo, se é que ela ajuda mesmo. Queria ouvir um pouco de você. A gente está na segunda parte da nossa live. Então, o que acontece? É o que eu estava falando, eu vou pegar só o que eu falei na outra para a gente seguir. As pessoas estão retornando. A gente vê como é a nossa respiração, o que acontece quando a gente está com medo, quando a gente está tensa, irritada. A nossa respiração. Então, a gente está dando isso assim, ó. Se a gente está irritado assim. Se a gente está com medo, começa. O ansioso. A gente começa a não ter aquela respiração rasa também. E não oxigena o corpo. E diferente quando a gente, por exemplo, está apaixonado, pausa, está longe, que a gente não está perto, como você mesmo falou, a respiração também fica descompassada. Mas a gente tem aquele momento, a gente faz um. Ou quando a gente relaxa também. Sim. Então, se as nossas emoções, elas interferem na nossa respiração, a nossa respiração interfere no nosso corpo. Sim. E voltando ao que a gente, ao que eu falei. Eu não sei se as pessoas estão te vendo no Insta, mas para mim a imagem tá meio embaçada. Tá embaçado, mas acho que tá rolando. Deixa eu ver aqui. O áudio tá ok para mim, não sei pro público. No Face tá ok. E aí eu não sei como ajeitar. Não sei como eu vou ajeitar. Peraí, acho que eu já sei. Então, aí entra de encontro aquilo que eu falei que foi que eu levo muito, que a Maria Angélica falou assim. Dança. Eu completo mais. Sim. Com as posturas, até as posturas mais complexas, como a gente lida na vida. Então, algumas coisas a gente tem medo. Tô incrível? Algumas coisas eu tenho medo. Agora tem outros desafios. Eu travei no Facebook. Voltou agora. Poxa. Tá em tempo real para mim. Voltei? Tá. Então tá. Então é só por aqui mesmo. Então, assim, eu tenho outros desafios. Mas cada desafio que eu ganho lá, a imagem está distorcida. A minha imagem do Instagram? Agora voltou. Ela tá intermitente. Tá indo e voltando, né? É isso. Como a gente lida na vida. Então, por isso que cada etapa que a gente ganha no tapetinho, a gente ganha lá fora. E isso entra a mesma coisa na respiração. Então, se eu, por exemplo, acabo ficando muito afobada, a minha respiração vai ficar diferente. E aí entra o trabalho da disciplina, do dia a dia, do foco, que vai me fazer ter consciência daquele trabalho que eu estou realizando e como eu vou refletir isso na minha atitude perante a sua dança ou na sua prática, por exemplo. Então, por exemplo, na prática do yoga, posturas que eu tenho medo. Algumas que estão me desafiando bastante, outras que eu já consegui chegar, mesmo tendo medo e não fazendo, eu tenho aquela consciência do como é a técnica para eu conseguir chegar lá. É respirando. Isso é a mesma coisa na dança. Eu tenho que fazer fouetté, são aqueles giros. Pensa na técnica. Qual é a minha técnica? Tô cansando. Então, às vezes, você faz um Grand Pas de Deux. Você vai fazer uma parte música lenta, que você vai levar, às vezes, uns 3 minutos, dependendo do Pas de Deux, 2 minutos e meio. Aí depende. Tem um solo masculino, depois tem um solo, geralmente, né, um solo feminino,
E depois você Pra entra quem, com a coda. pra quem não sabe Oi? o que é PDD, é passo a dois, né? Em francês, né? Em Aquele que dança o dupla. rapaz e o homem, no caso, né? Exato. Então, se você às vezes tem um grande padedê de quase 5 minutos e não é pausado, às vezes você fala assim, nossa, mas são 5 minutos. Não, gente, é num ritmo e de uma sustentação. Alguns balés são mais sustentados, outros são mais dinâmicos, outros precisam de mais fôlego. E isso, Bruno, você foi embora de rosto. Eu vou parar de Isso, mas te assinar pro escuto. povo, porque eu vou assinar pro povo, acabo eu sumindo. Tá vendo? É porque o pessoal tá retornando e aí eu tô interagindo. Sim, Por que que sim. acontece isso? Peraí, Eu rapidinho. não sei. Gente, a gente Voltou? tá. Ah, Pronto, é ó, coisa do Bruno Insta. voltou. E a gente testou ontem, hein? Isso não foi por falta de Então, teste. então não acena aqui, só fica fazendo reverências. Bem-vindos, pessoal. E E é só aproveitando a interrupção, vocês podem fazer comentários e tudo mais, inclusive mandar as perguntas, porque se eu postar isso, mandem perguntas, pode ser que eu trave e suma de novo. Então, avisando aqui, podem mandar perguntas, a gente vai separar, nós vamos separar uns 10 minutinhos para poder responder no final da isso, live. essa é a segunda parte da nossa live, gente. Já teve a primeira. Você conseguiu salvar, Bruno, pra gente depois ficar. De repente Salvei, mas responder por caiu escrito? 2 vezes, né? Ih, Algumas perguntas eu consegui anotar aqui, mas foram perguntas beleza. que Não, não, depois a gente assim, é mais responde. pessoal, como que você conhece. Eu vou falar com você depois. Pode Tá. falar. E aí eu comecei a aprender. Então aqui eu tenho medo de fazer isso. Então eu vou pensar na técnica, como é que eu faço para chegar a isso? Se eu vou pensar como eu tenho que girar, eu estou lá no Gran Padedê que eu estava falando. Eu vou fazer esses giros, às vezes teve um ano que eram 24 fetês seguidos depois de ter emendado uma variação de repertório, um solo, e emendado, eu estava exausta. Então, quando você chega nesse, se você não tem controle da sua respiração e da técnica, você pensa friamente na técnica para manter aquele giro que é de uma base só, e que você gira em cima dessa base seguidas vezes. Você tem que ter esse controle. E aí vai entrar também a respiração e essa calma para conseguir ter controle de fazer do tipo, não vou desmaiar, não vou despencar e não vou cair. Entendeu? Você tem que ter esse controle. E isso na prática também me ocorreu. Tem umas coisas que eu tenho que fazer ponte vindo de cima. E quando eu falei, gente, eu vou cair, eu vou me esborrachar no chão, vou quebrar a coluna, vou quebrar a cabeça, aquela que também né, desse jeito. E aí não, tá tudo bem. Tem uma pessoa primeiro, uma instrutora, Dani Sá, ela me ajudou a descer. Depois eu fui ganhando confiança. Veja bem, o ganhar confiança não quer dizer que você não tenha medo ou que você não esteja É, tentando superar isso. vai de Eu ganho encontro com a confiança, autonomia, né? exatamente. Eu ganho confiança em mim, tipo, eu estou com os pés no chão, eu tenho força nas minhas pernas. Quando eu vou para trás, eu tenho força nos meus braços. Eu tenho o chão lá que tá, às vezes parece que tá 3 metros de distância, parece, mas eu sei que ele vai estar lá. Então, mesmo eu vou pensar na minha respiração, que é isso, eu vou inspirar e solto o ar. Então, eu faço um movimento com a respiração e ela vai me ajudar a executar isso. E aí, eu tendo essa certeza vamos dizer assim, pela linha da dança, da técnica, eu vou começar a mais um ponto ter mais confiança até que aquilo vai começar a sair mais naturalmente. Todas as vezes sai? Não. Terça-feira eu fiz a prática na quarta-feira. Nossa, essas que a gente chama de drop back foram incríveis. Eu falei, gente, foi a primeira vez que eu ia e voltava maravilhosamente. Falei, gente, eu não tô nem aguentando. Sexta-feira já não foi. Porque cada dia é um dia, porque nós somos seres humanos, eu estava muito cansada. Então já não foi tão bom, né? Mas aí entra naquilo do tá tudo bem. Eu fiz. Quando a gente alcança uma coisa, isso quer dizer para você pode fazer isso. Cada pontinho que a gente ganha, isso, poxa, já consegui isso, eu posso conseguir mais um pouco. Ou ainda,
se eu conseguir fazer isso um dia, você pode conseguir fazer sempre. Agora, não entra naquela ansiedade, naquela cobrança de ter que fazer sempre. Sim. E Até aquilo porque hoje não foi, tá tudo bem. Exatamente, até porque a ansiedade, se você souber utilizar, ela pode ser uma grande aliada sua, né? O segredo está exatamente como usar, porque a gente às vezes endemoniza demais a ansiedade como se fosse algo, ai meu Deus do céu, eu não posso nem pensar nisso porque isso me derrota. Mas na verdade, ela derrota porque ela está descontrolada. Ela não derrota porque ela simplesmente existe e existe em você. Ela vai existir independente se você gostar dela ou não. Afinal de contas, ela é muito importante para você fazer as coisas, né? Para você, inclusive, levantar da cama. Porque se você não tem esse movimento, esse impulso, porque nada mais é do que ela faz com você, é de te impulsionar para frente. Mas aí, se você usa isso para trás, se você usa esse movimento para trás, aí quem é invalidado é você mesmo. Você que fica exatamente naquela posição enfim, de descontrole, entendeu? Então, a ansiedade ela é muito benéfica, desde que você saiba usar e desde que você consiga controlar. E aí a respiração, né? A respiração, ela entra exatamente. É claro, existem mais técnicas além da respiração, existem, mas ela é uma das bases para você também conseguir manter o controle do seu corpo. E, consequentemente, a respiração vai oxigenar o seu cérebro para você conseguir refletir que aquele momento ali é um Sim. momento que não é o fim do mundo, é apenas um A momento respiração vai tirar aquele delicado. nublado que fica, então ele vai tirar esse Exato, nublado e fazer aquele você raciocinar cansaço. sobre. Isso. Exatamente, porque quando a respiração está descontrolada e você não consegue, ela fica descontrolada, ela eleva a sua respiração também, os batimentos cardíacos, isso, consequentemente, vai mandar mensagens, o próprio cérebro vai mandar mensagens para o corpo de que algo está errado, há uma ameaça está acontecendo, e na verdade, às vezes não é um alarme falso, e o corpo começa a se debilitar, ficar cansado, ficar ofegante, e isso dá a sensação de que você vai realmente estar morrendo, e não é bem assim. Sim, Né? Então, quando sim. isso que eu consigo deixar claro com meus pacientes, quando eu tento, né, trazer essa consciência da respiração para o seu próprio bem-estar, né, psíquico e também físico, né? Eles começam a ter uma consciência também. Aí a gente volta lá atrás do início da live, que é a consciência também do corpo, porque quando você respira, Sim. você e sente a respiração, e não é uma respiração qualquer, não é respiração pelo é, peito, não é uma respiração do peitoral, é uma respiração diafragmática, que é aquela respiração que a gente brinca que é o recém-nascido sabe respirar. A gente que desaprendeu, né? É exatamente isso, é esse reencontro, essa consciência de que eu preciso da respiração aqui na barriga, diafragmática na barriga. E se você sabe controlar isso e sabe que aquele momento ali é um momento que você consegue, se você manter a calma, né, se regular, você consegue manter talvez o que está ao seu redor também ao seu controle. Que aí, pelo menos com você, mesmo que você não consiga controlar o externo, pelo menos com você, alguma coisa você já conseguiu controlar, que é a respiração, que consequentemente vai diminuir um pouco também a ansiedade, né? É. E aí a gente entra. Tudo interligado. E aí a gente entra naquela coisa, pergunta que não quer calar, como a gente para, né, para fazer essa respiração e conseguir. É importante ter a consciência disso, de que a respiração, se suas emoções entram em encontro, modificam a sua respiração, a sua respiração vai modificar ao momento. Só voltando àquilo que você falou da ansiedade que é benéfica, na verdade, o medo também é benéfico. Porque se você for parar para pensar, eu acabei de falar para vocês que eu tinha medo de fazer ponte. Imagina você fazer ponte de cima para tocar no chão em pé. Eu tinha medo. O medo ele te protege. Exatamente, porque vai me fazer raciocinar. Eu não estou dizendo que esse seria, não haveria nada de trágico, mas vamos supor, se eu fosse aquelas loucas de pés e se joga, e vai que se estabaca no chão. Então, o medo faz com que você, se você, é exatamente o que você falou, da ansiedade controlada, medo controlado, você vai pensar
seguir as técnicas que estão sendo ditas. E aí você vai alcançar aquilo. Você vai ter medo? Você vai ter medo, mas é aquela história com medo debaixo do braço e vai com medo mesmo. Mas você vai raciocinar sobre você vai raciocinar sobre isso e vai conseguir fazer. E isso é a mesma coisa na dança. Eu vou dar um exemplo meu. Teve uma vez que eu fiquei tão nervosa, eu ia fazer um solo. Eu não me lembro se era uma das primeiras vezes, era balé clássico de repertório. Paquita. Balé Paquita. Eu era uma das solistas e eu começava num equilíbrio. Eu entrava, saía da coxia, que são as laterais do palco, né? Que tem aqueles tecidos grandes, assim. Eu saía, contornava e me preparava. Gente, eu não conseguia sair da coxia. Foi me dando um desespero. E aí, sabe o que eu fiz? Me joguei no palco. Meti o pé dentro e fui. Porque eu sabia que quando eu entrasse lá dentro, eu ia resolver. Então é aquilo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você vai conseguir fazer. Às vezes é o início, é aquela primeira pedra que eu tava falando lá no início, que às vezes a gente tem que contorná-la. É só você dar o primeiro passo. E aí as coisas vão se desenrolar, porque às vezes, muitas vezes o medo é para você dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, você fala assim, olha, até que não é tanto assim. Acontece isso. Você tem o medo que você tem que ter precaução, isso que a gente estava falando anteriormente, do não se jogar, você vai raciocinar sobre isso, esse medo vai fazer isso, mas também tem esse outro medo que é apenas que você raciocinar, não há um medo tão concreto. Dá o primeiro passo. E se você é simples, você coloca o primeiro passo, transfere o peso, sua outra perna vai instantaneamente. E aí você vai. Sim, exatamente. Quer falar um pouco mais? A gente já falou bastante sobre autoestima na primeira parte da live. Essa já é a segunda live de hoje. A primeira caiu para quem está entrando agora. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos novamente. Que se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, já já nós vamos responder, vamos finalizar a live, que já tem 1h11, daqui a pouco chega 2 horas, a gente vai ser banido das redes. Então podem Porque mandar. Porque a gente não gosta de falar, né, gente? Que eu tinha falado ontem, até botei nas histórias, são 2 librianos, entendeu? Teve uma resistência aí pra fazer. Será que faz? Será que não faz a live? Enfim, fizemos. Mas e aí agora a gente também não quer sair. aprendeu. Pois é, somos nós. E aí, Ângela, não sei, acho que não vai ser repetitivo porque a gente sempre tem uma experiência a mais para falar, né? Mas você já respondeu. Se você quiser responder um pouco mais, esmiuçar um pouco mais isso, eu queria ouvir um pouco mais sobre o que a autoestima, qual é o papel da autoestima, né, no exercício físico, na arte como um todo, porque há uma cobrança muito grande, né? Eu não digo agora, olhando para outro ponto que eu não tinha falado antes, não é uma cobrança apenas da técnica, que ela é muito importante, mas a autoestima também vai de encontro também com a perfeição, que às vezes não é alcançável, né? Eu sei que é meio real o que eu estou falando, mas e a gente está consciente disso, mas a arte, ela exige essa perfeição, que a gente sabe que não é alcançável, mas a gente tenta o tempo inteiro fazer com que chegue mais próximo possível, porque vai de encontro também com o nosso bem-estar, né? A gente está entregando o melhor. E aí, o que isso acontece o que a autoestima tem a ver com isso quando essa perfeição, por exemplo, não é alcançada? É uma pergunta que eu acabei de criar agora, hein? Nem tá mais aqui nos scripts que a gente escreveu. Não, então, o que acontece? Essa coisa na dança, a gente tem muito do alcançar uma perfeição inatingível. A gente nunca vai conseguir uma perfeição. A gente vai fazer muito bem. Mas não somos perfeitos. Eu posso ser muito maravilhosa num dia,
Se eu estou numa temporada, eu vou estar num dia, cara, eu ensaiei muito para aquilo. Eu me ensaiei muito, fiquei horas ensaiando todos os dias, fiz uma continuidade. E a gente, às vezes, vai estar altos e baixos, às vezes vai ter incrível, e às vezes acontece de você, nossa, você fez muito, muito, muito bem aqui, você tá fazendo muito bem, tá firme, e chega na hora, às vezes não acontece tão bem quanto foi nos seus ensaios. Acontece, aí tem 2 pontos, aí tem como você lida com isso, né? Vai ter dias que você vai sair chateado. A gente cansa de ver, às vezes, bailarino chutando o chão, porque, poxa, aquilo você faz sempre. Como é que nesse dia você não vai sair na estreia ou no dia seguinte, ou enfim, né? Mas você tem que entender 2 coisas. Aí volta de novo. Você tem que ser caridoso com você. Você tem que ter tá tudo bem. Você fez o seu melhor que podia hoje. Se você estava ensaiando sempre, se você tem piada, você está dentro da disciplina, porque é isso, é disciplina, é comprometimento. Agora, você tem que saber balancear. Eu vou me exaurir ao máximo para chegar lá, consequentemente, isso vai acontecer. Então, tem esse balanço também que você vai aprendendo a fazer. Mas tem vezes que acaba sendo frustrante pra caramba. Às vezes você ensaia horrores, é que nem no jogo. Você treina pra caramba e é na hora. Você vai decidir aquilo na hora. Na dança é isso, você tem uma vez pra acertar. Você ensaia 3 meses consecutivos. Por exemplo, um solo de 1 minuto e meio. Fazendo às vezes coisas dificílimas. E tem saído. Sim, exatamente. Aí você vai no dia da estreia e aquilo não sai tão perfeito como você queria que fosse, como estava sendo. Acontece. Você é um ser humano. E aí, a gente fica chateado às vezes, ou então você fala, cara, como assim? Tipo, ou você entra ali, quando você às vezes vai fazendo uma temporada vários dias seguidos, você já entra no esquema, hoje não foi tão bem. Ih, surtei. Aí você já vai brincando, mas às vezes quando a gente tem uma oportunidade só e aquilo às vezes não vai tão bem, sente. Mas aí entra porque às vezes a gente tem outras coreografias para dançar, tem outras entradas no palco, aquilo acabou. Sim. Agora é outra coisa. E você tem que voltar como se nada tivesse acontecido. E aí, esse é um trabalho que a gente vai ganhando, que você tem que fazer previamente. Sim. São nas aulas, e agora... são nos ensaios. Sim. Exatamente. E agora, complicando um pouquinho mais, né? Trazendo esse contexto agora da autoestima, do autocuidado para o cenário que nós estamos vivendo agora, que exatamente não está executando isso lá fora, tanto nos palcos, como nas academias, como, enfim, em qualquer outro local. Como é que fica isso, né? Traz isso para o contexto da realidade, para a nossa realidade agora. Como é que vai a autoestima se você não está nem ao menos se vendo lá fora? Como é que vai o autocuidado? E isso não é só para bailarinos, para atletas também, para todo mundo, inclusive, que pratica atividade física e não praticava e que gostaria de estar praticando agora porque não tem mais nada para se exercitar. Primeira coisa é aceitar o fato do que está acontecendo. Isso é além de você. Não sou eu, resolvi, vou fechar tudo e eu quero ficar na cama hoje tranquilo. Não é isso. Nós fomos tirados. Minha mãe sempre fala isso. Minha mãe está assistindo a live. Oi, mãe. Nós fomos tirados da nossa vida e postos para um momento completamente diferente que muitos de nós, a grande maioria, ou a não ser quem já... A gente vê casos de senhores que passaram pela gripe espanhola, assim, mas assim, a grande maioria nunca passou por isso. Então, a primeira coisa é aceitar. É isso, gente. É o menu do dia. Ponto.
Então, esse é o primeiro ponto. Não ficar no, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo, como é que eu vou fazer? É agora. Agora é aquilo que a gente está fazendo. É um dia após o outro. Então, hoje é dessa forma que a gente vai fazer. Então, o que eu posso fazer para manter o atleta, o bailarino, o praticante, quem tem uma atividade, por exemplo, parte física, mas eu vejo que é além também dessa parte física, né? É para outras coisas também. Aí cada um vai encaixar um pouco na sua linhagem. O que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades que eu tenho agora, neste momento, para poder me manter dentro fisicamente bem. Vamos entrar nessa outra linha daqui. Então, eu fazer uns alongamentos. Tem muitas lives por aí, tem muitas lives, muitas aulas. Agora, o que eu falo sempre nessa aula de alongamento que eu dou, por que acontece nessa aula de alongamento? Por que veio essa ideia? Porque estava tendo várias lives de várias coisas, mas não estavam tão focadas nas pessoas que talvez não faziam exercício físico. Então, assim, o fato de você querer fazer alguma coisa, ou tô em casa, eu tô acostumada a ir na rua a caminhar, as pessoas que não fazem tanto exercício, mas tá acostumada a ir na rua a fazer uma caminhada em volta do quarteirão. É um tipo de exercício, ela tá se exercitando, mas nesse momento ela não tem mais isso. É aquele momento que ela saía para relaxar a cabeça. Ou ir à academia e relaxar a cabeça, ou fazer sua aula de dança de salão, sei lá, ou conversar com as pessoas na rua, no final da tarde, enfim. Então, é trazer para a realidade o que você pode fazer. Se eu saía no final da tarde para conversar, vamos usar a parte benéfica da internet. Se conecte na internet e marque esse horário que você... A gente sempre se encontrava, sei lá, às 6 horas da tarde para conversar. Ou para quem gostava de jogar. Marca na internet. Tenta fazer uma rotina. Não vai ser aquela rotina que você fazia, mas adaptá-la para dentro do universo que a gente está vivendo agora. E aí, isso que é o aceitar que estamos neste momento. Essa é a primeira coisa. Então, vamos manter essa rotina. Por exemplo, eu vou dar aula. Eu venho dar aula. Eu tomo meu banho. Os meus alunos já riram de mim isso, que eu falei, gente, tomo meu banho, eu faço a minha maquiagem, eu me perfumo. Mas se você perfuma, precisa. É pra mim. Faz sentido para você, não é? Então é válido, né? Sim, mas eu tenho Se que arrumar manter para porque... você mesmo, isso é bom. E também eu vou encontrar com você, vamos supor, agora, estou na live, estamos nós dois. Se eu fosse sair para encontrar com você, eu não ia tomar banho, fazer minha maquiagem, no caso, se eu faço maquiagem, se você não faz, não é isso, mas estou usando no meu caso. Eu ia me maquiar, eu ia passar meu perfume favorito, eu ia me pentear, eu ia botar esse sapato, botei meu anel. Então, mantenha isso. Mantenha isso. Você vai falar com alguém na internet, mantenha isso. Você vai fazer uma live que para você é interessante, esse que eu estava falando do alongamento. Cada um seguir os seus limites, que é importante. Você tem que ter seu limite. Se eu nunca pratiquei um exercício físico, eu não vou chegar a pegar uma live de um personal trainer que tá puxando não sei mais o que, puxa a cadeira e leva para frente e levanta saco de açúcar, 3 quilos. Você não faz. Você vai o quê? Se lesionar e vai ter que parar no hospital e vai voltar o quê? Com coronavírus, além de um problema de uma contratura ou uma distração. Então, assim, não é ideia. Então, você tem que ver o que vai ser bom para você nesse momento também. Então, se você faz exercício, então você vai ver os seus, seguir, de repente, um profissional que você está acostumado a fazer, se ele vai fazer alguma coisa, observar outras coisas, outras possibilidades. Então, é o momento de você também conhecer e aprofundar, de repente, os estudos dentro daquilo que você faz. Então, se você não pode fazer, eu não posso correr agora. Tá, então, busca na internet,
Mas de corrida, se você almejo, eu almejo uma maratona. Tá, então é um bom momento. Faça um planejamento. Como você vai chegar lá nessa maratona? Eu vou precisar de um tênis tal, eu vou precisar de uma roupa tal, ou eu vou precisar de um personal trainer que possa me guiar aqui, eu vou escolher de repente, onde os lugares que podem ser melhores para correr. Então você faz um planejamento também para frente. E isso te estimula. Então tá, para eu poder correr, mas eu vou ter que de repente perder um pouquinho de uns quilinhos aqui, então vamos de repente trabalhar um pouquinho a minha alimentação. Será que eu tô comendo muita besteira, por exemplo? Então, vou comer menos besteira porque eu tenho um objetivo. E aí, então eu vou fazer um pouquinho de exercício físico, tá passando aqui dentro. Então, isso é interessante também. Então, você tem que criar foco. Aí entra o foco. Ou fazer alguma coisa que você não está acostumado a fazer também. Ou resgatar, como a gente falou lá na primeira live, resgatar algumas coisas para você fazer. Então, quanto ao quem faz exercício físico, o atleta, bailarina, manter, você não vai poder, não, não vai poder sair fazendo grandes saltos. O Flamengo não vai sair poder só passeando no chão também, não está tão acostumado, que não é o indicado para um trabalho de dança. Então você vai adaptar, você vai fazer um trabalho corporal para o balé, você vai trabalhar mais a sua postura, mais a sua colocação, mais um alongamento. Então você vai achando artifícios, você vai trabalhar a musculatura para quando você retornar na parte presencial, a sua musculatura esteja pronta para ter aquela explosão muscular que é necessário para um salto, por exemplo. Então, esse momento é pegar estrutura que você pode se estruturar para manter e estar pronto para o retorno, sem se estourar. Aí entra aquele negócio, respeitar o seu limite também, muito importante. Sim, e é aquilo, é um momento que, já que não tem o que fazer, já que você não tem como controlar o externo, né, que está muito além da gente, enfim, o que você pode fazer para você mesmo, né? E o segredo é esse, é você se reinventar, é você se ver em outro cenário, é você fazer as atividades, tanto do seu trabalho como do seu dia a dia, através de outro cenário, tentar remodelar isso, criar uma outra expectativa dentro do seu alcance, dentro dos seus limites, né? Isso. E aí vieram, né, novas formas de você trabalhar, de você lidar com isso, né? Isso é muito importante. Não falo só da minha área também, não, que os atendimentos presenciais foram para online, já existiam, mas se intensificaram ainda mais e tivemos que fazer uma remodelagem, né, uma readaptação, criar novos conceitos em torno disso para poder não ficar uma coisa, sabe, solta. E acredito também para você não tenha sido diferente, né? Porque você também teve que remodelar esse outro contato, é o contato não é físico, é verbal, é um contato que está meio que parece estar no meio do caminho, mas não, se houver um comprometimento, é isso que eu ressalto muito com meus pacientes, inclusive. Então, você precisa de um comprometimento, uma responsabilização sobre aquilo dali. Isso. Senão nada flui. Não flui. Esse é o momento, por exemplo, quando a gente que há dois profissionais, um profissional e outra pessoa que vai ser atendida, seja na dança, seja no exercício físico, na parte de psicologia, tem que estar claro que é um ajuste dos dois lados. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu chego aqui antes de começar a aula que eu vou dar, ou a que eu vou fazer, que eu também estou fazendo, eu já planejei, por exemplo, eu tenho um sofá atravessado na sala. Eu tenho esse lado daqui, que já é, então, também, né? Tem o meu home office. Entendeu? Então, por exemplo, em determinados horários, a minha porta da sala é inutilizada. Não adianta você chamar, porque eu não vou poder usar, porque tem cadeira, tem um tapete, aí você faz um cenário, né? Você ajeita. Para eu poder assistir TV, eu botei o sofá tá aqui, a mesa tá aqui, eu tenho um córrego desse tamanho para passar de lado e sentar. Aí eu assisto a TV assim, ó. Porque a gente adapta. Então, assim, quando chega na hora, antes do horário, eu já abri o notebook ou o celular, para poder... já vou botar carregar aqui para garantir que não tenha nenhum problema.
de cair. Para que quando começar a meu horário da aula, a minha câmera já está ajeitada, eu já sei a posição que eu vou ficar, eu já sei a posição. Quando eu estiver em pé, eu tenho que botar nesta altura. Quando eu vou ficar sentada. E isso também é necessário para quem vai estar lá do outro lado recebendo a nossa informação, por exemplo. Então, precisa ser dos dois lados. Não é só do lado de cá. Esse momento é adaptação para todo mundo. Então, por exemplo, a forma que eu tenho de passar agora, a gente tem muito essa coisa do contato, do ajeitar. E isso não está acontecendo. Eu não tenho da vontade de botar a mão, mas não é possível. Então eu tenho que. A minha forma de falar, de me expressar, para que quem esteja no outro lado entenda, é mais esmiuçado, é outra. O que eu vou passar, eu já tenho que pensar o que eu vou querer, não que a gente não faça isso durante a aula, mas é uma outra forma. Porque eu não vou trabalhar salto, mas eu tenho que trabalhar aquela musculatura para quando estiver lá, ela tá preparada, ela não tá totalmente sem dinâmica, assim, que tem um balão para a gente poder sair. Me perdi a palavra. Evolução, talvez. Não, essa elasticidade, vamos dizer assim, esse salto, né? Essa impulsão. Sim. Perdi a palavra. Mas, então eu trabalho isso antes, só que isso eu tenho que fazer isso e sabendo como eu vou passar para que alcance o que eu estou falando, para que chegue lá. Se colocar no lugar do outro, reconhecendo talvez as limitações dele, obviamente, porque já dessa forma empática você vai saber aonde que ele pode chegar, qual o nível que ele está, se colocar no lugar dele e prever os erros que podem vir a acontecer se a sua forma de passar a informação para ele pudesse ser interpretada de outra maneira. Exatamente. Da maneira que uma pessoa daquele nível ali não estivesse acostumada ainda com um determinado termo, uma determinada linguagem. Então, a reinvenção vai muito além disso, né? Você está ali se colocando no lugar dele e se percebendo fazendo aquele movimento ali, ou exercendo aquela técnica, por exemplo. Isso, porque eu tenho que pensar, até usando uma forma lúdica para ele, eu faço isso muito nessa aula de alongamento. Que eu peço muito para que cada um faça, não sei o que, eu dou 3 versões diferentes para quem não consegue, por exemplo, sentar no chão, não tem dificuldade para levantar, então eu faço uma versão na cadeira. A pessoa só vai ficar na cadeira, ou vai ficar deitada na cama e que não consegue sentar, quem está no chão, ou quem não consegue ficar deitado, não consegue ficar sentado. Então, eu dou várias versões, porque cada um tem a sua forma. E eu peço muito isso, vá no seu limite. Então, quando eu vou falar, eu tento usar, às vezes, uma forma. A gente está travando um pouquinho no Instagram. Acho que ele está travando um pouquinho de Instagram, ou só eu? Instagram é ótimo, né? Voltou, porque daqui a pouco ele vai travar mesmo para poder expulsar a gente. Lá voltou lá umas 4h30, gente. Pois então, é necessário isso, a gente teve que reinventar muita coisa, a nossa forma de falar para atingir quem está do outro lado, fazendo uma técnica que precisa de contato, que precisa ser visualizada, que precisa ser ouvida e que precisa desse contato. Então, a gente está reinventando... ser executada, né? Ser executada. E por isso que precisa de um pouquinho de boa vontade dos dois lados. O outro lado tem que entender que o outro lado também está tentando fazer acontecer, mas você também precisa ter essa receptividade e ajudar, de empurrar também o seu sofá, né? Pelo menos na hora que você vai estar fazendo a aula, empurra um pouquinho o seu sofá lá para dar espaço para fazer, tenta ajeitar a sua câmera antes para você não perder a sua aula, chega na aula, no horário, você está em quarentena, está online, não chegue atrasado na aula. Aí entra a rotina, né? Porque se você cria essa rotina de ter horário para tudo, inclusive, eu sei que às vezes é meio chato, até falo com os pacientes, é meio chato, mas como está tão entediado, né, com todo esse contexto lá fora da quarentena, se você cria uma rotina para você, quando você voltar pro cenário atual, né, real, pós-pandemia, você já está no ritmo. De uma forma habituada, né, de lidar com tudo que você já estava lidando em casa, por exemplo. Eu sei que cada um
vai encarar isso de uma outra maneira, porque depende também do local onde mora, onde vive, com quem vive, cada um tem uma rotina diferente, às vezes não dá para ser tão simples para todo mundo, né? Mas dentro da possibilidade de cada um, se você criar essa rotina, você sabe que de alguma forma isso vai ser benéfico para você lá na frente, porque quando voltar, vai voltar com tudo, ou com muito mais, não sei, talvez com muito mais desafios agora a serem vencidos. Então, pelo E tem menos uma outra. alguma coisa tem que ser garantida. Sim. E essa coisa de ter uma rotina vai ser muito importante para justamente ganhar, conseguir passar por esse momento. Tem uma rotina para acordar, tem uma rotina que você vai fazer seu café, ou você vai fazer um exercício, ou você vai arrumar suas coisas. Tenha uma rotina, isso vai ser muito importante, e é muito importante para você manter esses dias. Você não tem uma rotina quando tá do lado de fora? Quando tá do lado de fora. Sim. Tem uma Como rotina sabe? aqui dentro. Você precisa ter uma rotina. Isso vai fazer você passar melhor Toda por a esse diferença. momento. E respire. Sim, exatamente. Aqui as minhas perguntas já acabaram, já até inventei perguntas, né? Para a gente poder também continuar seguindo um fluxo com as pessoas que entraram agora. A maioria caiu junto comigo na outra live. Sim. Aí provavelmente acharam que já tivesse acabado, porque já estava quase É, no limite. E aí eu perdi algumas perguntas. Deixa eu botar meu óculos aqui, que eu fico cego para ver essas perguntas pequenininhas. E aí, se não mas tiver, fica aí a chique, gente. intelectual. Imagina. Obrigado. Ó, a princípio aqui o povo só tá mandando beijos, Mas, tchau, risos, um monte de beijo, beijo, beijo. Deixa eu ver, tem muito beijo aqui, peraí. Perguntas. eu vi que tinha umas 2 ou 3 na primeira live, mas Na eu primeira, tentei nessa não. aqui não tem É, nenhuma. porque eu tentei não olhar muito para eu não Se tiverem perder. perguntas, aproveita, o momento é Travamos no esse, Instagram. pessoal. Isso, voltamos. O momento é esse, porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho, senão o Instagram vai banir a gente daqui a pouco. Aqui não tem perguntas, no Facebook também, acho que não Eu sei que teve tinha muito. alguma coisa de quando eu comecei, como eu Isso, comecei, eu não. Acho que tinha exato. alguma coisa assim. Por que que você escolheu e quando começou a dança? A dança Foram perguntas que eu vi aqui pessoais, assim, de ordem pessoal. Não da tem ansiedade. nada Mas eu posso relacionado falar. à live em Eu, si, mas pode falar eu se vou quiser. só rapidinho, então, dar um breve. Rapidamente na questão da dança. E depois eu vou falar. Acho que de repente é interessante ajudar a galera a dar uma respirada nesse momento para segurar a ansiedade, né? De repente pode fechar assim, né? Falando Sim, da exato. respiração. Dar um exemplo. Só rapidamente, a partir da dança, eu tive escoliose quando eu era pequena, bem pequena. Quando eu estava no jardim, e no CA, eu cresci muito rápido. E aí as mesinhas eram mais baixas do que para mim, como eu cresci muito. E aí eu comecei a ter escoliose. E aí eu fiz correção postural e o médico me indicou fazer natação. Então, Sim. a pessoa sente frio. Eu achava, gente, eu acho incrível. Por exemplo, eu gostava de nadar peito, adorava. Ponto. E o golfinho, mas ficava lá debaixo da água. O ficar debaixo da água eu adorava. Mas era só, eu achava completamente entediante. Eu acho super legal quem faz, adoro ver nas Olimpíadas, acho incrível, acho adoro. Mas assim, eu fazendo, indo e voltando 4 coisas, costas, borboleta que eu odiava, e nado costas eu odiava porque eu nunca sabia quando estava chegando à borda da piscina, eu batia com o meu braço todas as vezes. E quando eu terminava, eu saía com o lábio roxo de frio, eu saía tremendo. Minha mãe tinha que sair já com um copo de chocolate quente para tomar, porque eu saía tremendo, eu tomava banho gelado, era um horror. Eu odiava com todas as minhas forças. Todas. Mas eu fazia porque era bom, porque o médico tinha indicado. Além da correção postural, eu fazia natação, eu tinha uns 6 anos, eu acho, alguma coisa assim. Daí Legal. tava já Interessante. próximo de
fechar meu trabalho da correção postural, minha coluna já estava ok, fazer um acompanhamento. E eu assisti de uma colega minha uma apresentação de dança, de balé. Era de balé no final de ano de uma escola. E eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu quero fazer também. Ah, mas aí o médico falou assim, não, tem que ainda terminar, você quer ver natação? Não, mas eu quero fazer. Aí, já tava, tudo bem que já tava mais pro finalzinho. Uma vez, eu não estava correndo. No local onde eu fazia a natação, eles tinham um corredor que tinha um chuveirinho. Tava um pouco escorregadio. Eu não estava correndo, mas o meu coleguinha atrás estava. Eu tinha 6 anos, mais ou menos, 6, 7. O coleguinha, eu fui com calma, o coleguinha veio correndo, o coleguinha me empurrou. Nem que o coleguinha me empurrou, tinha um degrau, eu abri meu queixo. Aí eu fui com aquela sanguinária toda, fui parar no hospital, aí tive que costurar, eu acho que levei 2 pontos, uma coisa assim. Foi aquele momento, foi a gota d'água, eu falei, eu não volto mais. Não volto mais para natação, não havia Jesus que me fazia voltar. Falei assim, eu quero fazer a dança. Então foi mais ou menos assim, eu vi uma colega fazendo, uma amiga minha, né, porque até fazia natação, mas fazia balé, mas o médico não me deixou fazer. Eu tinha que terminar esse processo. E aí foi naquele momento, eu falei, eu não volto mais para natação. E aí depois a gente conversou com o médico, falou, não, agora a gente tem possibilidade. E aí eu entrei para dança. Foi isso, eu vi, foi a impulsão da minha não volta à natação e o ter visto essa apresentação que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero dançar. E aí comecei primeiro balé clássico, depois eu fiz o jazz junto, depois entrou o flamenco, que na época era dança espanhola, depois eu fiz junto dança moderna, depois eu fiz o curso profissionalizante na Rio, que fez sapateado, fiz toda a parte teórica, anatomia, música e tal, e depois eu fui seguindo os trabalhos também em companhia de dança, fiz trabalho de companhia de dança de flamenco, né? A gente dançava muito balé flamenco companhia, ou balé flamenco companhia é o meu, balé flamenco Vitória Nunes, né? Depois, isso eu já dançando nas escolas anteriores, eu já dançava em grupos amadores, em festivais de dança, e depois profissionalmente eu continuei com a Vitória no balé flamenco companhia, com a parte de flamenco. A gente dançava muito, fazendo trabalhos, os tablados, e dançando fora também. Viajei muito, fui para muito Joinville, Festival Internacional de Dança de Joinville, para São Paulo, fora do Brasil, eu dancei nos Estados Unidos, voltei. Depois eu fui. A Companhia Brasileira, o Fernando Bicudo fez um trabalho, a gente dançou bailarinos clássicos, fazendo um trabalho de folclore internacional, a gente fez temporada no Rio, Teatro Municipal, São Paulo, Brasília, fomos para a Itália. Aí depois eu participei da Companhia Brasileira de Balé também. E aí fui fazendo outros trabalhos. E aí quando de repente eu entrei com o grupo, né? Aí eu fui coreografando o grupo, fui dançando também pelo grupo, fazendo também dançando a parte de balé clássico, também seguindo, dançando também, do flamenco, fazendo a minha parte bailarina e do coreógrafo e também com espaço, e assim estou até hoje, e entrando yoga na minha vida no meio do caminho também. Mas aí, a parte da respiração eu achava legal, a gente de repente pensar um pouco na respiração. O que você acha, Bruno? Pode ser. A gente já falou de outros pontos que eu nem imaginei que a gente fosse falar. Eu acho que seria um ótimo. Daí ter pano para manga, com certeza. Então, a gente pode pensar o seguinte, gente. Como a gente falou anteriormente, a respiração vai interferir nas nossas emoções. As nossas emoções interferem na nossa respiração. Então, a nossa respiração vai interferir nelas também. Falei confuso? A nossa emoção Não, interfere na eu tô lendo respiração. aqui. A nossa respiração vai interferir também na nossa parte emocional, na tensão, por exemplo, na ansiedade. Então, a primeira coisa que eu acho interessante fazer é: estou na rua, arranja um cantinho, tá no ônibus, tá no metrô, tá no meio da confusão, vai ao banheiro, fecha. Para. Quem puder sentar, senta reto, senta na cadeira. Eu faço isso na aula de alongamento, no início da aula de alongamento. Senta. Fica com a coluna reta.
Não tem lugar para sentar. Encosta, fica em pé. Para. Fecha o olho, não é para você não ficar percebendo coisas à sua volta. Fecha o olho. Respira pelo nariz. Sem forçar nada. Você vai pensar em inspirar, vamos supor. Se você está muito ansioso, a respiração está superficial. Então você tenta fazer o que você consegue no início. Então se é 1, 2, solta. Segura, solta. 1, 2, E depois faz o 1, inverso. 2. Você pode ir fazendo essa pausa ou não, porque no início às vezes é um pouco difícil, mas depois essa pausa vai te ajudar. Mas o interessante, você pode ir prolongando um pouquinho. Então, se você respira 2, você pode soltar, porque a expiração vai te ajudar a relaxar também, que isso acontece na relaxar a musculatura também, quando a gente está fazendo alongamento. Então, Exatamente. Até isso vai te massagem ajudar. mesmo. Sim! Então, isso vai te... Quando a gente está com dor, aquela que alguns fazem massagem, pressiona aqui para soltar aquelas bolinhas que a gente fica, aqueles nódulos, Sim, respira. exatamente. Então, você vai puxar o ar e solta. Ou 4, por exemplo. Então, você vai de acordo com o que você consegue. E aí você vai ampliando sem forçar nada. Não vai... Você vai puxar com calma e soltar com calma. A ideia que eu acho interessante eu fiz um workshop recentemente online, porque a gente ia ter o workshop presencial e aí vai ser postergado para acho que setembro, com Ed Stern também, um Ashtanga Yoga. Eu adoro ele. E ele deu a ideia disso do imaginar que você está puxando ar para sentir o aroma da rosa. Então você vai puxar o ar, sentindo o aroma da rosa. Você vai ter essa sensação aqui em cima. E solta o ar e mantém essa sensação lá. Você não vai soltar, tipo, a rosa vai embora. Não. Você vai manter essa sensação. Você vai inspirar, mantém essa sensação e solta o ar. Com essa sensação lá em cima. Então, isso é um exercício legal para quando você tiver com ansiedade. É o primeiro exercício que eu acho que é simples. Você não precisa. Tem outros exercícios de inspirar por uma narina e exalar pela outra e depois inverte. Mas essa não precisa de mão, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar numa reunião. Você está tenso, você está. Eu sei que está num momento, por exemplo, que a gente está em casa. Às vezes as pessoas podem não estar se entendendo muito bem, porque estão acostumadas a estar fora. E foi obrigada a estar 24 horas juntos o tempo inteiro. E isso, mesmo se gostando, pode ter haver conflitos. Se tiver num momento de tensão, deixa e respire. Isso vai relaxar, isso vai ser uma pausa. O outro também vai sentir essa pausa. E pense, vamos respirar juntos para ir acalmando. Isso vai tranquilizar a ansiedade, a tensão, isso sempre dá. Então, esse tempo para você, esse autocuidado para você, isso vai ser Sim, legal. Espero que ajude. exatamente. Tem uma última pergunta aqui. Sim. Eu acho que é uma. Eu não sei, eu acho que é direcionada mais para você. A pessoa está perguntando aqui, a pessoa, olha. A pessoa tem nome, né? Desculpa. É porque tá muito pequenininho que eu não tô conseguindo ver. Agora eu vi. Priscila Lima. Priscila Lima tá perguntando. Um abraço, Priscila. Ela tá perguntando para quem é ansioso e não sabe priorizar é, as coisas, né? Porque tudo é importante. Qual é a melhor forma de iniciar uma atividade sem desanimar? Tire essa atividade, qualquer atividade que você diz. E Bruno, acho que eu Qual a sei mais melhor para forma de você, mas iniciar uma podemos juntos. atividade? Vamos responder juntos. Eu Vamos juntos. acredito que, ó, porque tudo é importante para a Priscila, né, no caso, e qual a melhor forma de iniciar uma atividade sem desanimar? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, pode ser que seja algo também relacionado à minha visão. Primeiro, tem que ser algo que faça sentido para você e que tenha algum retorno de prazer para você mesmo, né? O que vai ser benéfico para você, o que você vai tirar de proveito daquilo dali para você. Primeiro, tem que ser uma escolha consciente, né? Porque não dá para você, já que não dá para priorizar, já que tudo é importante para você, alguma coisa vai ter que chamar mais atenção.
Então, pegar o que te chama mais atenção, ver se é benéfico para você, ver se você vai dar conta daquilo dali naquele momento também. Porque às vezes, porque a gente está em quarentena, acha que tem tempo suficiente para tudo e parece que não, parece que o tempo voa. Então, é botar tudo na balança, ver o que faz sentido para você, ver o que te agrada primeiro e ver se você vai dar conta disso, né? Se isso vai ter um retorno e sempre se reavaliar se, se isso continua ainda sendo bom para você, se está dentro das suas expectativas. É por aí. Não sei se eu consegui te responder, mas é por aí. Eu, Quer falar alguma eu, coisa sobre isso? eu quero, porque na verdade, por exemplo, com essa parte de home office, eu tô falando, gente, é uma loucura, porque você é aquilo, a gente tá adaptando nas coisas e parece que tem um monte de prioridades. E aí, que na verdade, prioridade é prioridade. A gente não consegue, a gente começa a ver muita coisa, a gente começa a achar tudo que é prioridade, entra prioridade em cima da prioridade. O que eu faço? Eu tenho. Olha que eu vou divulgar outras coisas. Olha só. Tem a linha. GTD. Eu não consigo lembrar exatamente o que significa. Mas é uma forma de você se organizar. Eu pego um caderno. Por exemplo, eu fiz isso recentemente agora para poder fazer isso. Eu ponho no caderno tudo que eu preciso fazer. Ou você pode fazer isso no computador, se você tem um aplicativo de organização, por exemplo, o Evernote é um excelente aplicativo. E aí você só vai copiando e colando e fazendo notas. Você escreve tudo que você tem que fazer. E aí você vai fazer categorias dentro daquilo. Por exemplo, eu quero tomar banho. Eu estou fazendo um exemplo super simples, mas meu foco é tomar banho. Mas para eu tomar banho, eu tenho que dividir em tarefas. Eu tenho que abrir o box, eu tenho que colocar o tapetinho no chão, eu tenho que ver se meu sabonete está no lugar, eu tenho que ver se a toalha. Se você for só pensar isso, você vai entrar em pânico. Meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Não, se você escreve e aí você vai botar uma ordem, o banho é lá. Mas para você chegar, eu primeiro tenho que abrir a porta do banheiro. Você não vai bater a cabeça na porta do banheiro e não vai conseguir fazer todo o restante. Então você vai fazer uma escala do que o que vai fazer primeiro para você chegar lá. 2 minutinhos para encerrar o Sim, Insta tá aí é avisando. isso. Tenta fazer isso de escreve. A sua meta principal é essa. Subcategorias. Depois eu tenho que fazer o quê? Para depois eu chegar lá no final. É isso. Exatamente. E é isso. Só para quem não sabe, a Ângela está fazendo um trabalho gratuito de alongamento, né, Ângela? Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, Que eu tô isso dando ajuda aula também, é muito bacana. eu tô dando aulas terças e quintas, de 9 às 10 no meu perfil do Instagram e Facebook ao mesmo tempo. @angelaviegas.bfc no Instagram, no Facebook, no meu perfil Angela Viegas. Terças e quintas de 9 às 10. Principalmente para quem não faz nenhum tipo de exercício físico. Mas eu também dou versões para quem já faz um pouquinho e para quem já está mais acostumada. Se o exercício está tranquilo, respiração. E eu trabalho muita respiração dentro disso. Dá para fazer cada um respeitando o seu limite. Então, quem não tem condição, está acostumado a sentar no chão e levantar, faz na cadeira. Eu dou outras versões. E também estou dando aula pelo Zoom, mas aí na parte do balé clássico e flamenco também. E aí as informações são pelo WhatsApp. Aí depois a gente pode escrever, só me buscar nas redes sociais e a gente conversa. Ok. Faltam 25 segundos para encerrar, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos, Obrigada, todas as gente. lives que eu fiz até as testes. E é isso. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagens, perguntas também por aqui, pelo Insta, ou até na minha página também do Psicologia para Todos. E é isso, a gente se vê por aí. Eu estou fazendo meus atendimentos online. Quem se interessar, é bem-vindo. Um beijo, Ângela. Tudo de bom. Um abraço, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada, gente. Depois eu vou ler. Ah, ele terminou, caiu, concluí. Então, Beijo por no aqui Instagram. pelo Face. Gente, do Facebook foi muito legal. Peraí. Bruno, vê se você consegue salvar pra gente. A gente vai respondendo as perguntas das pessoas que a gente não pôde ver. Pelo Face, voltando aqui, Vou a tirar aqui gente pra não gente esqueceu escutar. do Aqui Face. no Facebook. Muito pelo contrário, a gente deu atenção até demais. O Face ficou aí Você firme e forte, 2 horas com a gente, praticamente. O Face ainda tá Finalizando. aqui. O Face está aqui ao vivo, olha. Pelo Face, quer passar mais algum recado, Angela, para a gente finalizar? Ou...
Peraí, deixa eu botar meu fone. Caiu. Pronto. Estamos aqui no Facebook. Aí, ó, Peraí que agora eu tô Facebook tentando tá me ok. achar. Me achei. Aí é isso. Aí a gente vai respondendo as perguntas de vocês que a gente não leu. Eu sei, na primeira live que a gente fez, a gente acabou não visualizando. A gente acabou fazendo 2 lives, né? Aqui no Facebook que ficou direto. Exatamente. Aqui vai para 2 horas agora. Faltam só 5 minutos. Então é isso. Muito obrigado, Ângela. Você Obrigada a agradeceu vocês, pelo foi ótimo, convite, gente. mas eu que agradeço também pela colaboração, pela troca de experiência, por essa construção, né? Na verdade, Uhum, não deixou de ser uma construção sim. diária ali. Eu E, também segui aprendendo muito com você. que bom, fico feliz. Foi muito benéfico para mim. Espero que tenha sido benéfico para vocês também. Se Também. vocês gostaram, compartilhem, divulguem. Sim. Vou Sigam tentar a fazer gente, o siga o máximo. Bruno, siga a gente, que a gente vai fazer uma corrente bem legal, gente, pra gente passar por esse Exatamente. momento juntos. É Vou isso. fazer o máximo para conseguir salvar esse vídeo, Isso, por mesmo que o favor. primeiro tenha caído, mas eu vou tentar fazer o máximo. Acho que no Face fica salvo por mais tempo, né? Mas eu vou Isso. salvar além para incluir no YouTube. Ótimo. Perfeito, então, obrigado, Ângela, mais uma vez. Um abraço a todos que Obrigado. estão assistindo também Foi pelo ótimo. Face. Me diverti demais. Eu Desde a também. live teste. Eu também. Um beijo muito grande. Tchau, tchau, Ângela. Até a Obrigado. próxima. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau. Até. Até terça, 9 horas, hein, gente? 9 horas, gente. Nos encontramos terça-feira. Tchau. Tchau.